pessoal, estamos aqui para mais uma aula, começando um novo módulo que tá cheio de novidade, cheio de coisa legal para você. Então, você precisa ter papel e caneta na mão, muita disposição, prestar bastante atenção, porque agora, nesse módulo, tem coisas fantásticas para você que quer montar peças teatrais, não é mesmo? Isso. Escolher, você quer ser um escritor de peças, né? Um teatrólogo, né? Ou então, como é que chama mesmo? Um redator, editor, editor, escritor, redator, enfim. Você quer escrever peças teatrais, roteiros. Agora é a hora. A gente vai mostrar o passo básico, os passos essenciais, tá? Para quem quer começar. Aí na sua igreja, você quer criar uma peça, né, cristã. Você quer criar uma peça com conteúdo de escola para ensinar para os seus alunos. Você quer criar uma peça para família, um evento de família, para poder ensaiar com a galera, com os primos, com os tios, né? Com os monte de criança que tem. Chegou a hora, tá? Então aqui nós vamos apresentar o passo a passo para que você consiga fazer isso, tá certo? É isso aí. Que bom saber que você quer crescer, que você quer solidificar o seu grupo, que você quer aprender, ter mais conteúdo, né? Vocês já nos conhecem? Me chamo Edinaldo. Eu sou Joneline Jesus. Isso aí. Né? Bom, aí você pergunta, quem é esse povo aí que quer nos ensinar a escrever peça? O que esse povo já fez, né, para nos ensinar ou querer nos ensinar? Então, nada melhor do que aprender com quem já fez, tá? Então nós já temos mais de 30 peças escritas, inéditas, nossa, né? Tem material nosso, inclusive, sendo vendido em todas as igrejas, né? Ensinando a solidificar, montar, né? Grupos de teatro, peças prontas para o pessoal já apresentar, fazer, encenar. Então nós temos inúmeras, nós temos aí uma caminhada, né, vasta já. Temos aí 7 anos, caminhando para os 8 anos já de trabalho com teatro diretamente, com grupos de teatro, formando. Então, nós temos uma caminhada legal. A gente está lançando um livro agora, que provavelmente deve ser lançado nesse próximo ano aqui, né? Sobre teatro, sobre peças teatrais, com todo um roteiro, todas as coisas, né? Então, temos aí uma caminhada legal, temos aí uma boa experiência, né, trabalhando com teatro e já ensinando o nosso grupo a montar as próprias peças. Isso mesmo, a nossa galera já consegue, né, montar as peças, montar algumas peças, fazer aquele roteiro, né, a gente já tem aí uma galerinha já colocando em prática tudo que aprendeu, tá certo? Então é isso aí, fora as muitas apresentações, né, em todos os lugares que nós temos. Então, e esse garoto que está aqui ao lado, que ele não gosta muito de falar, mas ele também é coreógrafo, né? Toda a parte de sincronia, toda a parte que exige assim, um sincronismo, detalhes, é ele quem faz. Toda a parte de sonoplastia é com ele, toda a parte de edição de texto, algumas coisas, é com ele. Tá? Então ele faz assim a parte mais difícil é com ele. Eu só tenho o trabalho de criar, né? Tem alguns meninos do nosso grupo que já criam também peças. Então a gente cria, elabora, e a parte de ficar bonito, assim, tudo, é ele que faz. É esse rapaz que faz. Galera, então vocês podem ficar tranquilos. Nós temos toda a experiência para poder passar para vocês, tanto não só de teoria, mas prática, tá? Porque teoria é bom, mas prática te leva além, tá bom? Você ter a prática, você ir lá, você fazer, é diferente de apenas ler. Isso. Igual aqui nós estamos te ensinando o conteúdo para você levar para prática também. Já é sair daqui e já praticar, sair daqui e praticar, né? Você já estuda aí, anote tudo. Então, fiquem tranquilos que nós temos bagagem suficiente para poder passar o melhor para vocês. Isso. E o que a gente fez foi mastigar toda a informação. Então, a gente engoliu muitos livros, né? Digerimos vários livros, várias aulas, né? Vários conteúdos,
para que chegar até você e trazer uma coisa mais palpável, mais fácil, mais real, do que você ficar dias e horas estudando sem entender aquelas teorias, aquelas coisas. Então a gente foi lá, fez esse trabalho e agora a gente traz para você esmiuçadinho, facinho, só para você colocar em prática. É isso aí. E vamos trazer nessa aula agora para vocês, né? Conteúdo muito, muito, muito rico. Se apeguem nos detalhes. Vamos entregar várias chaves aqui para vocês, tá? Que é para vocês já ficar assim com a mente pilhada. Agora eu quero escrever, eu quero escrever, eu quero escrever. E por falar em escrever, inclusive a gente falou assim do nosso grupo, nós temos mais de 30 componentes, né? E alguns já estão escrevendo, já estão livros novos aí, lindos que estão saindo, já tá no forno ali, né? Para você ver. E hoje o nosso tema é como criar peças teatrais impactantes. Mas, Reginaldo, alguns podem dizer assim: eu não quero criar peça, eu quero apenas encenar. Eu quero ser só ator, eu não quero criar peça, eu não quero ver roteiro, eu não quero nada disso. Eu quero só ir lá, encenar e pronto, acabou. Ótimo, você vai aprender hoje também. Inclusive como lidar com alguns certos tipos de pessoas. Isso. Mas para que você consiga lidar com esse tipo de pessoa, ou encenar e saber se o papel que você está fazendo está correto, se a peça está coerente, você precisa saber o passo a passo, né? Você precisa entender se a peça foi bem elaborada, se ela tem começo, meio e fim, se o seu público está condizente com a sua peça, ou, aliás, a sua peça está condizente com o seu público, né? Sua fala tá certa, não tá, né? Precisa modificar. O seu personagem, ele tá legal? Personagem figurino tá batendo? Personagem e maquiagem tá batendo? Tudo isso você só vai saber agora que só vai descobrir se você assistir essas aulas, esse módulo que vai te explicar tudo passo a passo. E mesmo que você não queira escrever uma peça, mesmo que você não queira, né, criar nada disso, você só quer entrar, apresentar e acabou, você precisa saber o passo a passo, só para você ter noção, porque quando você for apresentar, você, opa, tá faltando alguma coisa, tem alguma coisa que não tá legal aqui, né? Meu personagem não tá encaixado com a fala direito. Com figurino, com maquiagem. Não tá bom. Afinal de contas, você é o personagem, você tem que saber se o seu personagem está E às vezes você vai apresentar, né? E você vai ver que a trilha sonora não tá batendo. Então tem tudo isso aí. Mas e tem aquela pessoa também que ainda acha que é um bicho de 7 cabeças apresentar. Que, nossa, eu sou muito tímido, você vai aprender aqui que é muito fácil. Que teatro não é esse bicho de 7 cabeças como muitas pessoas pensam. Pelo contrário, teatro é simples, é gostoso, é emocionante, é impactante para quem faz, para quem assiste. É verdade. E não é um bicho de 7 cabeças. É muito fácil, é possível, tá? É acessível e nós vamos te provar isso, porque a gente já esmiuçou tudo, tá? Não é porque a gente não tenha conteúdo, não tenha bagagem, muito pelo contrário, nós temos a bagagem, nós temos o conteúdo, e por ter, nós vamos mostrar os passos mais fáceis, tá? Porque nós queremos que todos tenham acesso a essa cultura, todos podem fazer, tá bom? Mesmo que, mas eu tenho medo do povo olhar, e o meu português na minha escrita, para isso existem os corretores, para isso, né, quem vai fazer toda a correção do seu material para que fique legal, tá certo? Então, quando a gente foi começar, a gente achou também que ia ser super, hiper, mega difícil, né? E realmente foi no começo pra gente, até a gente entender todos aqueles códigos, até a gente entender todo aquele material, né? Entender aqueles profissionais antigos, né? Que tem aí Shakespeare, a gente falou um pouquinho no último módulo, sobre várias frases, Nelson Rodrigues, né, e tantos outros que são fantásticos, mas que às vezes você para estudar e fala assim, meu Deus, que parece que tá tão confuso isso parece tudo que na minha vira cabeça. emaranhado na cabeça da gente. A gente conseguiu pegar isso aí, esmiuçar e trazer pra você. O lado bom é que tudo que a gente sofreu para poder aprender, nós vamos mastigar para vocês e entregar só a cereja do bolo. É isso aí. Já faz que vai dar certo. Vai dar certo. Então, preparados para fazer o seu grupo de teatro bombar? Preparados para você crescer em conhecimento?
E olha só, deixa eu te falar uma coisa. Se você é uma pessoa chata que acha que sabe de tudo de teatro, que não precisa aprender, deixa eu te falar uma coisinha. Todo mundo tem algo para aprender. Talvez 1% do que você aprender aqui pode modificar o seu grupo de teatro, pode modificar a tua forma de ensinar, né? Então descarrega o teu conhecimento aí, bloqueia um pouquinho e aprende. Depois você pega tudo que você aprendeu, junta com o que você sabe e vai dar show. Ah, isso é muito importante. Às vezes, né, uma dicasinha, né, nós temos os mentores, pessoas que nos ajudam, orientam, que são maiores que nós e que nos orientam, né, nossa caminhada. E acho engraçado que às vezes uma dicasinha de nada, né, uma coisa que parece ser bobagem, faz toda a diferença. Que você vai assim, nossa, como que eu não prestei atenção nisso? É um detalhe, o detalhe faz toda a diferença. Vocês já ouviram falar isso? Um detalhe faz toda a diferença. Então foco aí. Bora aprender, porque aqui nós temos para ensinar, nós temos para aprender, e dicas vocês mandam assim, olha, eu quero aprender sobre isso e isso. Manda nos comentários lá que a gente vai responder tudo, né? Exatamente. Então vamos para a primeira, que é escolha do tema da peça. Então, sempre que para uma peça começar, a primeira coisa que você tem que pensar é o tema. Que tema vai ter a minha peça? Que tema eu vou escolher para ela? Então você de imediato você tem que sentar e pensar, né? Qual é o tema da minha peça? Isso aí. Você tem que parar, você tem que analisar, você tem que estudar sobre o tema. O tema ele tem que acasalar. Ele tem que ser um tema em que ele vai, só pelo nome, já vai dar uma ideia do que vai acontecer na sua peça teatral. Isso. É fundamental a escolha desse tema, e afinal, sem tema, o tema e o nome da peça, eles normalmente se acasalam, tá? São praticamente a mesma coisa ou tem tudo em comum, né? O nome e o tema da peça já vai dar uma ideia, a pessoa já vai ler, ver, já vai ter uma ideia do que possa ser, ou uma curiosidade do que possa ser, né? E aí a curiosidade é que chama ela então a querer assistir essa peça. É isso aí. O seu tema, ele pode ser bíblico, ele pode ser tirado da internet, ele pode ser copiado de um livro, ele pode ser copiado até mesmo ou readaptado de uma apresentação que você viu no YouTube. Não importa. O que importa é que o seu tema, ele passe a ideia do que você quer para o seu público. A pessoa tem que ver o tema assim, nossa, é de romance, é bíblico, é de ficção, é comédia, sei lá. Então, você já sabe. Vou dar um exemplo de um básico aqui. Vou lá nas antigas, né? Essa agora é antiga, mas tá bom, é assim mesmo. Diga, quando você já leu o tema lá, Ali Babá e os 7 ladrões, ou os 1000 ladrões, ou os 10.000 ladrões, ou os 20.000 ladrões, você já sabe que tem o Ali Babá e vários ladrões. Agora, como vai desenvolver essa história? A Bela Adormecida era uma mulher, que você já sabe que é a história de uma mulher que estava dormindo, e tem todo o desenrolar da história para ela poder acordar. Exatamente. Então, o tema da história, ela já tem que abrir a mente da pessoa, a curiosidade. Então, já sei o que vai se tratar, mas como vai desenrolar essa história? Isso. E uma coisa interessante, gente, é que o tema não necessariamente tem que ser o mesmo nome da peça. Não. Mas eles podem acasalar, como a gente disse no começo. O tema é o assunto. Pode instigar a curiosidade da pessoa, isso, né? O tema é o assunto que você vai tratar na sua peça, tá? É o conteúdo em si. Qual o tipo de conteúdo que você vai tratar na sua peça, né? E aí, conforme o conteúdo, aí sim você vai escolher o nome da sua peça e o desenrolar dela, tá? Mas aí o tema que você vai utilizar, por exemplo, se é um tema familiar, né? A gente pode pegar aqui um livro, peça, e virou um livro, não sei se a ordem foi essa, livro, peça e filme, ou se foi peça, acho que foi livro, peça e filme. Que foi aquele, A Minha Mãe é uma Peça, né? Então, quando o nome já fala Minha Mãe é uma Peça, a pessoa já liga o quê? Família, casa, né? Então, alguma coisa relacionada filho com mãe. Que tem vários tipos de humores diferentes. Isso, então o tema é família, né? Relacionamento mãe e filho, basicamente.
Mas o nome da peça, ele é a Casa Lua. Então, quando você lê o nome, você automaticamente já tem uma ideia do que vai se tratar aquela peça, aquele filme, aquele livro. Então, a ideia é essa. O seu tema, ele tem que estar claro na sua cabeça. Né? Você tem que saber o que você quer explorar dentro da sua peça. Tá? Então, a primeira coisa, que tema eu vou abordar? Qual assunto eu vou abordar? É igual sala de aula, sabe? O que você vai estudar hoje? Vou estudar matemática. Ok, já sei que vou estudar matemática. Mas o que da matemática? Aí é o segundo passo, tá? Então aí eu vou... Qual vai ser a parte? Eu vou estudar equações da matemática. Então beleza, então vamos estudar as equações. Dentro das equações, você vai esmiuçar tudo que você tem ali, tá? Então a mesma coisa, escolho o tema. Do tema depois a gente vai esmiuçando. É isso aí. O seu grupo foi apresentar num congresso de mulheres. Vamos colocar assim? Um encontro de mulheres. Encontro de mulheres. Seu grupo foi chamado para apresentar num encontro de mulheres. Seja de uma igreja, seja Dia das Mães, a gente já foi chamado para apresentar em vários Dias das Mães, né? Inclusive aqui na prefeitura, por exemplo. Quando fomos, a prefeitura da cidade fizeram uma festa para as mães na praça pública e nos chamou para apresentar uma peça teatral. Primeira coisa que nós fizemos foi esmiuçar sobre o evento, né? O evento é para quê? Dia das Mães, tá? Então nós temos que apresentar algo para as mães. O restante que for convidado, tá bem, eles vão ser beneficiados pela peça, mas o foco eram as mães. Então nós estudamos sobre a peça que a gente iria apresentar, sobre o tema da peça, né, que já chamasse a atenção. E nós apresentamos uma peça linda, né, que a menina faz toda uma encenação ali para poder despertar a curiosidade das mães e passar algo que elas vivenciaram, que já, né, em toda a sua trajetória de vida. Exatamente. A mesma coisa a gente fez quando foi a festa cultural na cidade. Que a festa já tinha um tema. Sim. Né? O tema qual era? Festa nordestina. Então a gente tinha que colocar uma peça teatral com um tema, festa nordestina. Qual seria o nome da peça? Aí a gente vai escolher o nome que se encaixe com o tema. Né? Aí vamos dar tudo sobre os nordestinos, os jeitos, costumes, fala, piadas, o que eles gostam ou deixam de gostar, para que então a gente possa ver qual peça se adapta, né, com aquele tema, né? E aí desenvolver a peça. Nesse dia da apresentação, quando fomos chamados, a gente sentou, a gente conversou, falou assim, nossa, qual que será o tema assim que vai impactar e as pessoas vão falar assim, nossa, que vontade de ver, eu tenho que estar lá. Nós pensamos e apresentamos a peça com o nome Me Lembro. Isso do Dia das Mães, do né? Dia das Mães. Do Dia das Mães. Foi Dia das Mães ou foi comemoração do Dia da Mulher? Foi comemoração do Dia da Mulher. Comemoração do Dia das Mulheres. O que não muda. Não muda. Acaba sendo o mesmo sentido, né? Mas me lembro. Porque toda mãe tem lembranças, toda mãe pede oração para seus filhos, toda mãe quer proteger, todas as mães, todas as mulheres passam por momentos únicos. E durante essa peça teatral, nós passamos por vários momentos que as mulheres passam. Né? Isso. E no final é um final assim comovente, impactante. Então o nome da peça Me Lembro, você já fala, tá, me lembro, se lembra de lembranças. Então passa por várias lembranças de uma mulher em sua trajetória de vida, o que foi lindo, foi extraordinário. Isso. Então o tema, ele tem que se acasalar. O tema da peça, ele tem que despertar a curiosidade do seu público. Exatamente, ele tem que fazer isso, ele tem que ser esse chama, esse despertar de curiosidade, de sentimentos. Eu lembro que nesse dia de apresentação, muitas pessoas vieram e disseram assim, caramba, contaram a história da minha vida, né? E por que nós escolhemos essa peça e essa trajetória de vida? Porque era um dia das mulheres e eram mulheres maduras que estavam lá, não eram jovens. Né? Eram mulheres que já tinham uma caminhada de vida. Eram as mulheres. Que é muito importante, que você vai estudar depois, quando formos falar de público. E olha o desafio. A peça, esse dia ia ter várias presenças de mulheres que foram pioneiras na cidade. As mulheres que vieram junto com seus esposos para poder fundar a cidade onde nós moramos.
Então foi um desafio gigantesco pra gente contar algumas histórias dessas mulheres e foi lindo. Então contar o que mulheres, né, passaram ou passam, né, de uma forma que elas entendam, né, que não fosse muito demorado, que chamasse a atenção do público. A gente não tinha um tempo muito grande, até porque tinham várias apresentações, né? Então, algo que chocasse e tocasse, né? Que a mensagem fosse direta, rápida e que, né, tivesse um impacto, né, uma mensagem passada, né? Que mulheres fortes, né, que são vencedoras, que apesar de todo o sofrimento que tiveram, né, conseguiram vencer, conseguiram se erguer e deixar a sua história marcada na sociedade e na nossa cidade. Isso. O pessoal manda muitas mensagens pra gente porque nós somos um grupo de teatro cristão, né? Pregamos a palavra de Deus onde quer que a gente vá, independente de religião e placa de igreja. O que importa é pregar o nome de Jesus Cristo, né? Não é placa de igreja. E o pessoal pediu pra gente dar alguns temas pra vocês sobre oração. Podemos, né? Podemos, claro. É porque às vezes você vai fazer oração, gente, independente, não é só cristão que faz oração, né? Não. Basicamente todos fazem oração. Oração nada mais é do que uma conversa com Deus. Pois né? Então, né? Pra todo mundo. Então às vezes você vai fazer isso, por exemplo, na sua igreja, escola mesmo, às vezes encontro das mães lá, um dia, né, um dia de ação de graças, né? Vai uma reunião de família, ou na igreja mesmo, um congresso de oração, foi convidado pra cá, e aí? Na escola tem um ensino religioso. Ensino religioso. Então você tem essa oração aí sempre, né? Então vamos citar para vocês aqui, a pedidos, né, alguns temas de oração, né? Vamos falar um pouco sobre isso? Sim. Então fala pra gente aí um tema de oração assim que é para pessoas assim, nossa, mas eu sei uma história, mas como dá tempo? Porque às vezes para você contar uma história é muito bonito, é legal, mas na hora de você escolher um tema que se acasala com a história e que impacta, não é tão fácil como algumas pessoas podem imaginar. Às vezes dar o tema é mais difícil do que escrever a história. É verdade. Então olha só, se você encontra suponha um congresso na sua igreja, né, e o tema é oração, né? Encontro da tarde de oração, enfim, amanhã, as mulheres de oração, mulheres intercessoras, né? Então o tema é oração. Então eu vou estudar dentro, se o seu caso é religioso, você vai estudar dentro da Bíblia tudo sobre oração, né? E aí você pode pegar alguns nomes. Então assim, por exemplo, o tema é oração, então eu vou estudar sobre oração. Suponhamos que você pegue dentro da Bíblia a passagem de Ana, né? A oração de Ana. Então você pega 1 Samuel lá e você vai ter toda a história de Ana e você quer falar aquilo porque é um encontro de mulheres que oram. Então eu vou acasalar. Tenho dentro da Bíblia mulher que ora. Você pode pegar de Ana, você pode pegar de Maria, mãe de Jesus, tá? Que também foi uma mulher também, né? Que intercessora, que orou, né, que estava ali junto sempre, não negou o nome de Jesus e aceitou o chamado que fez a ela, né, que o Senhor fez a ela. Então você pode pegar essas mulheres e aí pronto. Então o tema é oração. Aí eu vou dar um nome para minha peça, porque o tema é esse, oração, e então eu vou esmiuçar e vou escolher dentro daquele nicho, ou seja, dentro daquele conteúdo todo, né? Eu vou escolher oração. Então eu vou lá, quero oração de Ana. Tem oração de Raquel também fez oração. Tem uma oração de Maria, mas eu quero oração de Ana. Tá lá em capítulo 1. Então eu vou colocar, ou até uma das outras, eu vou colocar o poder da oração, no pode ser o capítulo nome. 1 de 1 Samuel. 1 Samuel, tá? O de Ana. Isso. Aí, se o tema é oração, que mulheres de oração, que envolvam mulheres, e então eu pego essa história e aí eu vou colocar um nome na minha peça, que pode ser o poder da oração, a oração de Ana, ou a oração de Maria, né? Quando Maria intercede lá, quando ela pede a Jesus lá, né? Fala assim, olha, lá no casamento, né? Quando ela pede, e aí Jesus vira para calma, mulher, meu momento ainda não chegou ainda não, né?
Mas foi um período, foi uma intercessão dela, né? Pelo casamento. A oração dela, quando o anjo aparece para ela também, quando ela descobre que vai ser mãe de Jesus, né? E Raquel também pode ser, oração de Raquel, quando ela muda a oração dela e ela pede então um filho, que o Senhor deu o filho a ela também. Então pode ser oração de Ana, oração de Raquel, oração de Maria. Deus não rejeita a oração. Ó. É um tema também, é o nome da peça também. Ou oração sincera, outro nome também. Viu que dentro do tema oração... Isso porque pegou algumas histórias de pessoas que contam a oração. Aí se a gente muda, por exemplo, eu encontro de homens. Aí é bom. Você pode pegar como exemplo ali, vamos citar, todo mundo conhece. Ed, eu vou falar sobre Abraão. Eu vou falar sobre Abraão, mas eu não sei qual o nome que dá para poder ficar legal o nome da peça. Então, legal. Você pode colocar o pai da fé, ou um homem de fé. Isso. Né? Você coloca um homem de fé, o pai da fé. Fica legal. Não fica? Aí, por exemplo, vai encontro de homens, pode ser na igreja, que pode ser familiar. Aí vão dar o tema, tipo assim, homens valentes. Homens valentes. Aí você vai pesquisar dentro da Bíblia sobre os homens valentes, ver qual é a história que você quer contar. E aí você já tem um tema. Você vai pesquisar a história, como você vai desenvolver essa história. Que o tema é homens valentes. Então você vai pesquisar a história, qual que você vai desenvolver. Viu a história que você vai desenvolver, qual o nome que eu vou dar para essa história. Aí pode ser, né? O tema é homem valentes. Aí homem que não desistiu, que guerreou, né? O pai da fé. E aí vai, sabe? Aí vai conforme a sua peça, a sua criatividade, vai conforme você vai desenvolvendo. Então você viu que dá pra você fazer N coisas. Dá pra fazer bastante. A mesma coisa agora pegar para professores aqui, então. Você vai pegar um tema lá, né, sobre, por exemplo, deixa eu ver aqui. O dia do índio. Toda escola comemora o dia do índio. Foi pra você pintar o índio. Dessa vez você não vai pintar o índio. Quando você for... É verdade, você nunca pintou um índio na escola? Ai, já demais, já me fantasiei de todo dia do índio tem um índio pra mim pintar. E eu amava, eu comprava uma caixa de cor assim, legal pra mim poder pintar. Gostava das peninhas. Tá, então vamos lá. Aqui é assim, é ao vivo. Já vê a ideia que a gente já fala. Né? Olha só. No próximo dia do índio... vai falar assim, vamos apresentar um dia do índio, vamos fazer encenações e tal. Você não vai pintar somente, você vai criar uma peça teatral pro dia do índio. E aí? Olha aí, que legal. Como seria o nome de uma peça? O nome não, é isso mesmo, o gênero da peça. O gênero da peça a gente já sabe que vai contar a história do... Aí no caso já tem o tema em si, né? Que seria o dia do índio. O dia do índio, a história do índio, né? Aí poderia pegar, por exemplo, tem alguns filmes, né? Que dá pra você encenar pequenas partes, né, que já tá praticamente pronto. Tem a Menininha, que é um filme muito antigo, que foi famoso. Tem sim. Né, da Menininha índia. Você pode pegar uma criança e fazer essa encenação, né? Tupi-Guarani. Isso. Ó, lembrei. Tupi-Guarani é um nome legal pra você poder colocar. Aí você pode colocar o nome Tupi-Guarani. Você pode colocar o nome da sua peça também. Os verdadeiros habitantes do Brasil. Boa. Os verdadeiros descobridores do Brasil. Boa. Né? Uma cultura que está sendo perdida. Cultura não, é um povo, né? Enfim. Então dá para se dentro disso aí mostra um pouco da cultura deles, o porquê, por exemplo, coloca um grupo de índios. Dá para criar uma peça legal sobre isso. Olha aqui na hora, ó. Umas pessoas vêm ali, se encontram com um grupo de índios, né? Você mostra por uma outra perspectiva diferente, a perspectiva do índio. Dá pra criar uma peça legal sobre isso. Dá sim, por exemplo, o povo vindo, os padres vindo e tentando catequizar os índios, matar a cultura deles. Isso, né? Dá pra criar uma peça legal. E eles tendo que tirar, e aí aos pouquinhos vai tirando. Então eles têm toda a caracterização de índio, né? A peninha, a roupa. Então eles vão trocando. A gente pensa só na peninha. Isso. E se eu fosse levar pro lado da comédia, eu ia colocar o nome da peça de Uga Uga. Pode significar qualquer coisa. Mas o Uga Uga é mais pro Tarzan. Não, o Tarzan é diferente. O Tarzan é não é Uga Uga. Uga Uga é índio.
Uga-uga é Eu acho nós, que pele confundiu. vermelha. Hã? Eu acho que você confundiu. Não, tem até a novela Uga-uga, gente. Eu sou das Mas antigas. ele não é índio. Ele é o quê? Ele é da floresta. E o Ele índio não é da o- floresta? O índio é da floresta? Como diz os meninos aqui, tá tirando o índio? Oh, que isso! É, tá certo. Responde aí quem tá certo e quem tá errado. Eu não vou pesquisar sobre esse negócio. Ai. O Uga-Uga só me lembra o Tarzan. Não, o Uga-uga é da novela. É. Índio. Então tá certo. Então dá pra você fazer N coisas indo pra vários pontos aí, né? A gente até entrou já em né? O gênero da peça. Que é o próximo tema que nós queremos falar pra vocês. Gênero da escolha da peça. É algo fundamental que você não pode passar despercebido. Você tem que estudar, porque depois de escolher o tema a ser apresentado, pense em qual gênero se encaixa melhor na sua peça teatral. Isso. Porque não dá pra tirar, né? Não dá pra fugir. O gênero da peça e o tema, junto com o nome, os três têm que acasalar legal, tá? Porque não tem como você desenvolver uma peça se você não sabe qual gênero que você vai escolher. O gênero que a gente está dizendo aqui, gente, se é comédia, se ela é um drama, se ela é um romance, se é uma ficção, se é um drama misturado com comédia, né? Se é uma comédia com drama, né? Se é farsa, se Se é é tragédia. farsa, se é uma tragédia, onde o mocinho vai morrer, né? Onde o mocinho vai se acabar, né? Ou quando você pensa que ele morreu, aí lá antes da palavrinha fim, ele acorda. Ele ressurge Assim, como a ele fênix, acordou. né? Então, você tem que saber qual o gênero da sua peça, para que então ela se acasale bem com o tema e o nome, tá? Isso. Para não ter aquela desavença, né? Por exemplo, quando fala Minha Mãe é uma Peça, você automaticamente já liga isso a uma comédia. Sim. Então é difícil você não pensar nesse nome e não pensar em riso, né? Em alegria, porque a peça pede isso, né? O nome já trouxe isso, né? Porque você pode contar várias histórias fortes, né? Mas no final você sempre leva pro lado do humor. Isso. Né? Você vai, por exemplo, nessa peça teatral lá, Minha Mãe é uma Peça, né? Que se tornou um filme, que se tornou um livro. Ele vai contar várias passagens de uma família onde o foco principal são os atos da mãe. Sim. Né? E que você vai ver várias frases lá que você vai poder tirar para colocar em stories aí, que é muito show de bola. Dá pra você tirar muitas coisas lá de dentro. Dá pra tirar até peça pro Dia das Mães, gente. Dá tá? pra tirar peça Olha pro a Dia dica das aí, Mães. Dia das Mães chegando, dá pra tirar altas ideias. Mãe, mas eu não posso fazer isso. A mãe sempre, você não é qualquer um. Todo mundo vai, mas você não é todo mundo. Né? Dá pra você criar muita coisa legal. Então a escolha do gênero com o nome da peça, elas têm que se acasalar, elas têm que se encaixar, elas têm que caminhar junto para assim prender a atenção do seu público. Por exemplo, não dá pra gente dizer que vai ser comédia uma peça com o nome O Poder da Oração. Isso, né? não dá. Então não fica legal. Você pode até tentar, às vezes dá certo, tá? Mas quando se fala o poder da oração, você já pensa em algo mais sério, algo mais sólido, algo mais assim. Você pensa mais num drama. Isso, porque quando fala em oração, poder e oração, você já leva a pensar que a pessoa passou por algum tipo de problema e fez uma oração pedindo para Deus resolver, porque a pessoa em si não consegue mais. Então, se você pegar esse tema e levar para comédia, primeiro que você vai quebrar uma rejeição muito grande da pessoa, né? Porque, como a Jo acabou de falar, por se tratar em algo mais forte, para você mudar isso da pessoa, você vai ter problema dobrado para poder prender a atenção dela. Ainda mais se, por exemplo... Pode ser que ela já te rejeite logo de cara, né? Ainda mais que quando se trata de oração, você sempre vai ver, e é normal isso, pessoas já mais maduras. Mulheres mais maduras, né, homens mais maduros. Então, quando se trata de oração, aí dificilmente esse pessoal vai achar graça nisso, porque pra eles é muito sério, né? Isso. E ninguém toca, né? Então. Mas aí a gente vai falar disso depois, porque isso é conhecendo o seu público. Isso é outra aula, tá? Que tem tudo a ver também.
Mas o gênero da sua peça tem que estar muito bem encaixado com o que você quer falar e bem trabalhado. Então você trabalhe bem o tema, nome e gênero, tá? Alguns fazem um caminho inverso. Primeiro eu quero saber o gênero que eu vou atuar, depois eu penso no tema e no nome. Pode ser também, não tem problema, tá? Mas desde que isso esteja muito bem encaixado, desde que esteja muito bem entrelaçado mesmo, encaixadinho, pra você não estar falando de uma coisa que parece ser sério e aí no meio vira uma comédia e ninguém entende a comédia, né? Quando mistura de comédia e drama, a gente sempre existe uma regra, né? Não uma regra fixa, mas é uma regra que dá certo. Que você começa com a comédia e aí você termina no drama. Isso. Né? Nunca vi terminar legal algo que começa no drama e vai pra comédia. É muito difícil dar certo isso, porque a pessoa já vai no sentimento, né? Então ela tem que sair, a pessoa tem que sair, a plateia tem que sair da sua peça com aquele sentimento de assim, caramba, tocou profundo. Se é comédia, você quer fazer só o povo rir, então vai de comédia até o final, né? Que aí todo mundo sai feliz, alegre, rindo. Mas se você for fazer o caminho inverso, primeiro tragédia ou drama para depois comédia, veja se fica um encaixe legal. Encene, reveja, grave, veja o sentimento que isso dá para você não ter rejeição mesmo, seu público não rejeitar porque você não conseguiu fazer o encaixe legal desses gêneros aí, tá bom? É isso aí. Não se engane, saber qual o gênero da sua peça teatral faz toda a diferença. Você tem que ter isso fixo na sua mente para você poder passar para os outros integrantes, se for o caso. Se é você sozinho, você tem que ter focado qual é o gênero da minha peça. Onde a minha peça se encaixa para poder apresentar, né, que é o que nós vamos falar para vocês já sobre isso. Então você tem que ter bem focado isso em mente. Qual o gênero da minha peça e se o nome que eu escolhi se encaixa com o gênero que ela apresenta, né? Tudo tem que se acasalar, tudo tem que ser ali, como a gente sempre fala, tem que ser nos mínimos detalhes. Vá fundo, pesquise, para que talvez, como a Jo falou, você tem que saber uma ordem. Se eu quero colocar drama e comédia, você tem que saber qual ordem tem que vir primeiro. O que eu quero causar no meu público. Porque talvez se você começa com um drama e termina numa comédia, fica um pouco mais difícil de você agradar o seu público, né? Agora, se você faz o inverso, começa com uma comédia, depois vai levando aos poucos, você vai conduzindo pro drama, aí sim fica legal. Mas até o tema que você escolheu, ela já tem que dar essa noção. Né? Ela já tem que levar a pessoa a saber que vai ter uma reviravolta aí, vai ter uma mescla. Então é bem importante você pegar o gênero da peça e se encaixar com o tema da peça, que foi a primeira coisa que a gente falou nessa aula. Isso. E dependendo de como o seu grupo, como você quer conduzir, qual objetivos que você quer utilizar o teatro, se é só para ensino, se é religioso, se é para diversão, que tipo de mensagem você quer passar, você tem que ter cuidado com o público, né? Esse é tema para outra aula, mas eu só tô dando porque para você não confundir as coisas, tá? Porque às vezes encaixa legal esse reviravolta aí, essa troca de drama, tragédia pro comédia, né? Mas aí você tem que ter cuidado com isso, como foi dito, para não ridicularizar, tá? E mais, cuidado para você não ridicularizar crenças, tá? Por exemplo, para todos nós cristãos, seja católico, seja evangélico, né? Para nós é ofensivo e completamente ofensivo você, por exemplo, ridicularizar a questão da crucificação de Jesus Cristo. Para nós isso é ofensivo e isso toca na nossa religião, nos nossos costumes, né? E até um erro na lei. Um erro na lei não, desculpa. Isso até a lei nos protege contra isso, que você está fazendo uma discriminação com relação à nossa religião, né? Da mesma forma como a gente não faz quem tem outros credos religiosos. Então,
ele é lá do centro espírita. Não vou ridicularizar, né, a quem ele acha que ele crê que é uma divindade para ele, né? Então, cuidado. Por mais que nós pregamos o evangelho através do teatro, a gente não ridiculariza o outro, a gente não ataca o outro, a gente não ofende, né? Uma coisa é eu passar a mensagem, eu tocar nos sentimentos, é eu tocar nas feridas que foram, né, abertas, feitas um tempo atrás. Outra coisa é eu tocar, eu ridicularizar uma crença, tá? Então tenho muito cuidado com isso, porque isso o povo tá perdendo um pouco esse senso, né? E tá dizendo que isso é exposição de arte ou exposição de pensamento, e na verdade não é, tá? Então tem que se respeitar o seu território. O meu respeito como é que fala? O meu respeito começa quando acaba o seu. Tem um ditado, né, que agora me fugiu, a aula ao vivo é desse jeito. Eu sou péssima com esses ditados, mas enfim, se eu não quero que ridicularize a minha crença, eu também não vou ridicularizar a crença de ninguém, tá certo? Então, cuidado com o seu gênero da sua peça, cuidado com os encaixes do seu gênero, para que você não ridicularize ninguém e nem seja ridicularizado, tá bom? Nem se voltem contra você por algo que você fez. Então fica a dica muito, muito importante, tá? E muito séria, né? Que isso tem que ser levado a sério mesmo. Por isso tem que se pensar direitinho. Tema, nome, gênero, pra não ter bagunça. É isso aí. E para você não cometer esse erro, virar essa bagunça, não ridicularizar outras pessoas, o tema da próxima aula é quem é o seu público. É você saber quem é o seu público. Você já estudou para saber quem realmente é o seu público? Eu acabei já dando um spoiler da próxima aula, né? Exatamente. Mas isso é muito bom, porque você já vai ficar com a curiosidade. Já pesquisa aí, já pensa bem. Você sabe quem é o seu público? Então, galera, anota tudo aí, né? Vocês já anotaram tudo aí. Revejam essas aulas. Vai deixar uma dicasinha para eles estudarem? Sim. A dica agora é a tarefinha de casa. Tarefinha de casa. Pense em vários temas que você pode montar uma peça teatral, ou vários temas que você pode pegar essa peça teatral, tá? Você pode adaptar também, tá? Não tenha medo de adaptações, não. O que você não pode fazer é nunca negar que você pegou essa ideia de outra pessoa. Então você assim, me inspirei em tal livro, me inspirei em tal peça, me inspirei em tal história, readaptei, modelado de... Então... Isso pode se fazer, tá? E você tá sendo honesto, você tá colocando lá na sua descrição, quando você jogar na internet e tudo e tal, que aí não corre risco da pessoa depois te processar, nem nada que você colocou lá embaixo. Por plágio, né? Por plágio, né? Você colocou lá, adaptada a peça tal. Peguei ideia criada em cima do livro tal. Então você consegue fazer isso sem você ter problema nenhum, tá bom? E isso é muito bom de se fazer. É gostoso. Tá? Então, deverzinho de casa, pense em vários temas, tá? Que você possa fazer. Dentro desses temas, o nome da peça e o gênero dessa peça. Você pode ter pegar uma ideia de uma peça que é drama, completamente drama, tudo, e transformar ela numa comédia. Tá? Muitos fazem isso, né, hoje, né? E você também pode trazer pra... eu esqueci o gênero da peça que você falou até um tempo atrás. Esqueci. Não lembro. Esqueci. Não vou falar que eu vou falar errado, aí vocês vão virar meme isso aqui. Então, tente fazer esse mesclado, faça esse exercíciozinho e já pense nas peças que você vai bolar, criar e readaptar. É isso aí, galera. Nos vemos na próxima aula e fui!